O que a Bíblia diz sobre ingerir bebida alcoólica? É pecado ou não é pecado? Muitas pessoas me perguntavam se era pecado beber cerveja ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. E por muito me perguntarem, eu percebi que existe uma dúvida muito grande no coração das pessoas em relação a este tema, a este assunto. E é por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo, a fim de esclarecer à luz da Bíblia se é pecado ou não ingerir bebida alcoólica. Meu nome é Sérgio Barbosa e estamos começando mais um Papo de Jovem Cristão. Muitos que se dizem conhecedores da Bíblia afirmam que não é pecado beber e que até Jesus bebeu e influenciou a bebida. E eles tomam dois textos base para isso. O primeiro é quando Jesus bebe um cálice de vinho na Santa Ceia. E o segundo está no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1. Quando Jesus, convidado para a boda em Caná da Galileia, ele transforma água em vinho. Ele pega esses dois textos para afirmar que Jesus bebeu e influenciou a bebida. Só que eu quero que fique bem claro aqui no vídeo, é que em momento algum do texto do Evangelho de João, Jesus bebe vinho. Pelo contrário, Jesus não bebeu vinho. E mesmo que tivesse bebido vinho, há uma diferença muito grande do vinho daquela época para o vinho da sociedade de hoje. Aí você pode me perguntar, mas Sérgio, qual que é a diferença do vinho daquela época para o vinho da sociedade de hoje? Muito grande. Existe um texto na Bíblia que me chama muita atenção e que fortalece o que eu estou falando aqui para vocês nesse vídeo. E eu quero ler com vocês. Está no livro de Lucas, capítulo de número 5, verso 36 ao 38. Olha só o que diz o texto. Olha só o que diz o texto. Olha só. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. O que é que eu entendo com esse texto? Eu entendo aqui que existem dois tipos de vinho. O primeiro vinho é o chamado vinho novo que o texto mesmo está falando, que é o suco de uva fresco, aquele que não contém álcool. O segundo vinho é o vinho que tem álcool sim, né? É o vinho que é colocado no odre, porque para adquirir álcool, ele passa por um processo de fermentação. Após o processo de fermentação, é então aí que ele adquire o álcool, depois do processo de fermentação e o processo de envelhecimento. Por quê? Porque naquela época a fermentação ela era natural. Não tinha tecnologia suficiente para incrementar ou acrescentar álcool nos vinhos da Palestina. Isso significa que o mais alcoólico dos vinhos daquela época, dos vinhos da Palestina, continha 8% de álcool. Repito, 8% de álcool. E também existia uma lei que dizia que para cada uma parte de vinho se colocava mais 3 partes de água. Ou seja, se o vinho já era fraco, com 8% de álcool, enfraqueceria mais ainda com mais 3 copos de água, dando impossibilidade de alguém se embriagar ou até mesmo de se embebedar. Então eles usavam muito esse método em momento de ceia, em momento de almoço, de jantar, em todas as refeições. Eles colocavam água nos vinhos para enfraquecer. É como se você pegasse um vinho e colocasse numa jarra e colocasse mais 3 copos de água. Ele ia se tornar um suco de uva, sem nenhum álcool. Então, o que é que eu posso falar sobre Jesus ter transformado água em vinho? Ele influenciou a bebida ou não influenciou? Queridos, quando eu observo o texto de João capítulo 2, eu descubro aqui duas considerações. A primeira consideração que eu descubro aqui é que quando Jesus fez o vinho, ou melhor, transformou água em vinho, ele o fez na hora. Repito, Jesus transformou água em vinho na hora. É o que eu acabei de falar um pouco anteriormente ao que eu estou falando agora, né?
para o vinho adquirir álcool, ele tem que passar pelo processo de fermentação, e após o processo de fermentação ele passa pelo processo de envelhecimento. É então aí que ele adquire o álcool. Ou seja, se você extrai da uva o vinho, ele não contém álcool, e se tiver álcool é no máximo 1%, não contém álcool, não pode causar bebedice, não causa variações alguma no beber do vinho, porque ele não contém álcool. Quando ele é extraído, ele só passa a ter álcool, como eu já disse, quando ele passa pelo processo de fermentação. Isso me dá a entender então que o vinho que Jesus transformou era não alcoólico. Repito, era não alcoólico. Segundo, e o mais importante de todo, Jesus jamais incentivou para com o pecado do homem, tampouco contribuiu para com ele. E eu te provo na Bíblia que Jesus não é a favor de servo dele ingerir bebida alcoólica. E eu separei 2 textos para isso. O primeiro texto é o texto de Provérbios, capítulo 11, verso de número 1. Olha o que diz o texto de Provérbios. Olha o que diz. O vinho é escarnecedor. O que é escarnecer, Sérgio? Aqueles que escarnecem, que brincam, e que brincam com a palavra de Deus, né? Escarnecedor. E Deus não é a favor dos que escarnecem, tá? Eu te provo na Bíblia. Salmo capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz o texto, ó. Bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assentando na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Aí você pode abrir a boca e até falar, mas Sérgio, a Bíblia me dá respaldo de que eu posso beber sim, né? Tem gente que toma um texto de Efésios capítulo 5, verso 18, para dizer que pode beber, mas não pode se embriagar. O texto fala assim, ó: não vos embriagueis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem gente que pega alguns versículos, isola ele para falar aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe deseja. Você há de concordar comigo que a Bíblia ela se interpreta de 2 formas diferentes. A primeira de forma literária e a segunda de forma alegórica. O que é alegórica? Alegórica é a representação de algo simbólico, tá? Uma simbologia. É a mesma coisa que você pegar um texto que diz assim, ó: se o teu braço te faz pecar, arranque-o. Esse texto não está falando de forma literária, mas de forma alegórica, falando de forma simbólica. Então o que eu entendo com esse texto? Eu entendo nesse texto aqui de Efésio que existe uma interpretação. E que interpretação é essa? Quando a Bíblia fala assim, ó: não vos embriagueis do vinho, está se referindo aqui ao velho homem, ao homem que se embriagava, que bebia do vinho que causava contenda. Aí vem assim, ó: mas enchei-vos do Espírito Santo, ou seja, o novo homem, o homem que já não bebe do vinho da contenda, mas que é cheio do Espírito Santo. Pode observar que em todos os versículos do capítulo 5, você não vai encontrar outro verso que fale sobre bebida, sobre vinho. Não, só o único versículo é o versículo 18. Por quê? Porque os demais versículos estão falando de uma só verdade, e eu vou te mostrar isso. Olha só o que o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, começa dizendo aí, ó. Olha aí, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Agora vamos para o versículo de número 8. Porque noutro tempo éreis treva, velho homem, mas agora sois luz no Senhor, novo homem. Andai como filhos da luz. Agora, para fechar, versículo 15, olha aí, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, velho homem, mas como sábios, novo homem. Então eu entendo que o versículo 18 também fala sobre velho homem e fala sobre o novo homem. Pode pegar uma Bíblia grega e perceber que a tradução da palavra é totalmente o inverso de bebida, literalmente falando, né? Quando a Bíblia fala não vos embriagueis do vinho em que há contenda, não é criar contenda, é causar atitudes desenfreadas.
A tradução do grego quer dizer atitudes desenfreada. Não se refere nada com bebida, literalmente falando. Ok? Então eu entendo no texto aqui que Jesus não é a favor da bebida, tá? Mas se Jesus não bebeu vinho na Santa Ceia, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Jesus não sentou em roda com os discípulos para ter uma conversa, um papo de homem. Jesus não sentou para bater uma conversa sobre o dia a dia, sobre o labutar cotidiano. Jesus não sentou numa mesa com uma garrafa, 2 garrafas de vinho para beber, né, desenfreadamente. Não, Jesus sentou na mesa para simbolizar. Jesus sentou na mesa para deixar uma marca. Jesus sentou ali, bebeu um cálice com os discípulos para fazer com que a gente entenda que todos os momentos que a gente beber um cálice de vinho na ceia ia simbolizar o seu sangue, e o pão ia simbolizar a sua carne. Aquele momento foi um momento peculiar, um momento especial para deixar marcado. É a mesma coisa de Timóteo. Paulo ordena que Timóteo bebesse um cálice de vinho. Por quê? Porque ele sabia que Timóteo estava sofrendo de uma dor no seu estômago. É então aí que Paulo ordena que Timóteo bebesse um cálice de vinho. Era uma ordem expressa de Paulo. Para Paulo ordenar para Timóteo, significa que Timóteo não tinha costume de beber, né? Agora, se o médico prescreve para você beber um cálice de vinho por dia, né, em questão de saúde, sim, você pode respeitar essa ordem. A Bíblia te dá direito de fazer isso. Agora, parar, sentar para beber, para se embriagar, irmãos, beber e se embriagar é pecado do mesmo jeito. Jesus não é a favor da bebida, ok? Jesus não é a favor da bebida. É por esse motivo que eu quero fechar esse vídeo lendo um último versículo com vocês, que está no livro de Marcos, capítulo 15, verso 23, que fala sobre a crucificação de Jesus. Olha só o que Jesus mostrou para a gente no momento da sua crucificação. Olha só, vou começar a ler do versículo de número 22. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar de caveira. Verso 23. E deram-lhe de beber vinho com mirra. E deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Até no último momento, Jesus traz para a gente aqui uma lição, que é para a gente não beber, tá? Até na crucificação, Jesus mostrou isso, irmãos, que é para a gente não beber, tá? Servo de Deus não bebe. Você não é treva, você é luz. Você é a diferença desse mundo. Você é o sal da terra, ok? Então que Deus possa lhe abençoar a tua caminhada, abençoar a tua família, e não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar para outras pessoas, ok? Para que essas pessoas venham a ser edificadas e venham entender sobre esse tema, sobre esse assunto, tá bom? Que Deus possa lhe abençoar a cada dia mais. Um beijo e a paz do Senhor.